Mateus capítulo 3, versículo de número 11. Glória a Deus. Se te sentes oprimido e não podes louvar a Deus. Mateus 3, versículo 11. E eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo de número 14. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Podeis sentar? Aqui. Olha a versão do Mateus aqui, ó. Porque se eu orar em língua que não compreendo, meu espírito estará orando, mas a minha mente não saberá o que estou dizendo. Interessante, muito interessante. Como é que estamos aí, os irmãos, chegando para a nossa live desta manhã? Eu vou falar de um tema que provavelmente vai mexer aí com a estrutura dos sorveterianos, que não vão gostar muito dessa ideia, né? Os geladinhos, mas, por outro lado, a igreja do Deus vivo vai se alegrar, porque nós queremos falar da doutrina do batismo com o Espírito Santo, ou seja, algumas correções sobre essa doutrina. Qual motivo? Porque hoje existe uma campanha não revelada diretamente, mas existe uma campanha dos espíritos decaídos para tirar o sobrenatural da igreja. E é sobre isso que nós queremos falar, fortalecendo essa doutrina de forma escriturística. Outra versão aqui. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito, de fato, estará orando, mas a minha inteligência não tomará parte disso. Isso é muito forte porque faz distinção entre o espírito e a alma, até porque essa relação de conversar com Deus é no espírito. Como eu disse, me proponho a falar nesta manhã de um assunto muito extenso, vou tentar falar tudo, é bastante coisa, sobre línguas estranhas. Direto ao ponto, abre Isaías 28:11 e se prepare para 1 Coríntios 14:21. Mas vamos lá. Item de número 1, o evento de Atos capítulo 2, seu cumprimento profético. Eu tenho que ouvir os inimigos da vigência dos dons espirituais, do batismo com o Espírito Santo e dos dons. Eu tenho que ouvir doutores, não sei se bem ou se mal intencionados, não cabe a mim julgar isso, não sou juiz, dizendo que esse acontecimento de Atos é um fato isolado, não é doutrinário, e eles vão desmerecendo o texto. E, na verdade, ele não é doutrinário, ele está no livro histórico do Novo Testamento e está simplesmente carimbando profecias. Interessante, né? Eles tentam desmerecer o texto, uma vergonha, porque é histórico, não é doutrinário, mas ele está carimbando doutrinas. Vamos lá. Não só no Antigo, quanto no Novo. Em primeiro, Salomão escreveu em Provérbios 1:23, eis que abundantemente derramarei do meu espírito, convertei-vos pela minha exortação, pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Primeira menção bíblica sobre o derramamento do Espírito. Agora Isaías 28:11.
28:11, pelo que por hábitos estranhos e por outra língua falará este povo. Pelo que por hábitos estranhos e por outra língua falará este povo. Certo, algumas traduções dizem gaguejantes. Lábios gaguejantes. Lábios Desculpa, gaguejantes. gente, eu li errado. Pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará este povo. Eu tinha lido Você errado, falou desculpa. estranhos e outros textos diz lábios gaguejantes. Porque a língua dos inimigos aí, descrito no texto, no contexto, era uma língua tão confusa que parecia que eles estavam gaguejando, presta atenção nisso, quando eles estavam falando. 1 Coríntios 14:21, o apóstolo Paulo diz que essa referência é uma referência às línguas estranhas. Né? Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Isso. Segunda referência sobre línguas estranhas. Terceira, está em Joel 2:28. E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Eu não vou ler todo o texto, mas leia para mim Lucas 24:49, porque Jesus atesta essas três profecias em Lucas 24:49, quando ele chama essa bênção do batismo com o Espírito Santo como sendo a promessa do Pai. Lê, 24:49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Muito bem, amados. O evento de Atos, capítulo 2, tirando os micróbios das narrativas antipentecostais, analisemos que é um fato histórico que cumpre estas três profecias. Em segundo lugar, esclarecendo o duplo milagre das línguas em Atos 2. Qual milagre? Primeiro, línguas conhecidas, grego dialetos, Atos 2, 4-8, eles dizem, como ouvimos eles que são galileus, mas nós estamos ouvindo-os falar, glorificando ou magnificando a Deus, falando das maravilhas de Deus na nossa língua materna, na língua em que nós nascemos, porque ali tinha 17 nações. Foi como se você ouvisse pessoas simples orando, se fosse hoje, tá? Se fosse hoje. Um orando em japonês, o outro glorificando a Deus em alemão, o outro glorificando a Deus em inglês, o outro glorificando a Deus em mandarim. Um exemplo, se fosse hoje. E eles diziam, como assim? Então aquele chinês, o cara que nasceu na China, mas ele está dentro da descendência de Israel, ele está lá em Israel na festa do dia de Pentecostes, ele falou, como assim? A gente estava vivendo na China. Ele é judeu, mas estava vivendo na China. Um exemplo. Mas ele fala o mandarim, de repente, como assim? Minha família é judia, mas eu nasci lá, eu falo mandarim. Eles estão glorificando a Deus no nosso idioma com perfeição. Como assim, glorificando a Deus? Então, quem estava presente ficou assustado com esse acontecimento. E que, na verdade, era um cumprimento das profecias. E vocês vão ver aqui que o objetivo das línguas estranhas em Atos, talvez você nunca ouviu falar o que significava para os judeus. Então, eles falaram dialetos, palavra no grego, que eram línguas conhecidas. Primeiro milagre. E depois você vai ver a besteira que alguns falam sobre isso aqui. 2. Línguas, o segundo milagre, línguas desconhecidas. Glossolalia. E é aí que os judeus que escutaram isso às 9 da manhã, ou seja, a terceira hora do dia, eles dizem, como que esses daí estão cheios de mosto, de vinho, estão embriagados? Porque parecia a gagueira de Isaías 28:11. E eu vou adiantar aqui duas coisas, se eu não achar lá na frente, mas eu já vou adiantar. Porque eles falavam por lábios gaguejantes. Deus disse, eu vou levantar um povo que de outra língua, de língua estranha, de língua diferente, um povo de língua gaguejante. Gaguejante, porque quando eles estavam falando língua estranha, eu falei, gente, esses caras estão bêbados, ninguém está entendendo que esse borocochó que eles estão falando.
E, na verdade, era um juízo de Deus contra Israel, irmãos. O derramamento do Espírito era para Israel. Mas Israel rejeitou o Messias. Quando ele derrama o seu Espírito sobre toda... Ele cumpre essa profecia, derramando o seu Espírito ali, sobre o povo que estava no cenáculo, sobre os gentios, um juízo de Deus contra os judeus. Deus está dizendo assim, ó, aquilo que está em Romanos 11, vou colocar vocês em ciúmes. Um povo que não era povo. Um povo que diz que não me conhecia, ao ouvir minha voz dirá, eis-me aqui. Vocês achavam que eram exclusivos? Se esqueceram que a bênção de Abraão é para todas as nações? O descendente de Abraão é Cristo? Vocês perderam o foco? Apontaram o foco para vocês e não para a salvação de toda a população? Pois eu vou mostrar para vocês. Então, em Atos, acontece isso. Deus confunde-os com dialetos, porque ele domina as línguas conhecidas, e ele fala glossolalia, as línguas desconhecidas. Os inimigos da vigência dos dons, os inimigos do derramamento de poder, e que migram para a soberania do cérebro, a soberania do intelecto humano, em detrimento das coisas transcendentais, eles dizem o seguinte, que os galileus estavam glorificando em outras línguas, mas o Espírito traduziu, estavam glorificando ali, o texto não diz que eles estavam glorificando em aramaico, hebraico, que a língua de então podia ser o koiné ou o aramaico, que eles falavam. Alguns dizem que eles estavam orando nessa língua, mas o Espírito traduziu no ouvido dos ouvintes. Se isso fosse verdade, o texto diria, eles oravam na sua própria língua, mas as nações estrangeiras ouviam no seu idioma. O milagre não foi no ouvido dos ouvintes, foi na boca dos falantes. Vocês não entendem? O milagre, a Bíblia não descreve que o milagre estava no ouvido dos ouvintes. Isso aí é uma interpretação espúria, uma interpretação falsa, forçando a barra contra o derramamento de poder em nossos dias, por exemplo. Lá eles fazem uma tradução falsa. Milagre aconteceu na boca de quem falava. Eles estavam realmente falando na língua das nações que estavam presentes, dialetos. Isso é o que a Escritura diz. Nada de invenção. 3. O que o fenômeno das línguas representa no contexto geral das Escrituras? Em Gênesis, Deus confundiu as línguas como um juízo contra a rebeldia humana. Porque assim como em Gênesis 1:28, a ordem era crescer e multiplicar e encher a terra, em Gênesis 11:4-9, eles decidem não encher a terra. Eles resolvem se reunir debaixo de um nome, numa rebeldia. E a Bíblia diz, se você ler o texto todo, eu quero ganhar tempo, de Gênesis 11:4-9, Deus desce sobre eles, ou seja, uma linguagem antropomórfica. Deus desce e confunde as línguas deles. Deus pega cada família e dá um idioma diferente. Sim? É só em cima da Torre de Babel que você está falando, não é isso? Uhum. É na Torre da Confusão. É só para mim esclarecer, assim, porque a gente aprende que a Torre de Babel, Deus desceu sobre eles por causa daquele homem, Nimrod, que no caso ele queria ser, vou dizer assim, é um espírito de Lúcifer, né? Ele queria chegar no mais alto, ele queria toda adoração para ele queria ser realmente, não vou citar... O Deus da Terra. O Deus da Terra, o homem que construiu coisas magníficas, enfim. Então eu vejo que ali, nesse contexto, Deus desce em prol para não ter idolatria entre os homens, a confusão das línguas. Mas aí agora você colocou ali dizendo que os homens desobedeceram porque não se espalharam. Sim, sim. Então, tipo assim, eu falo que ali a principal divisão das línguas, eu vejo que foi um homem só querer adoração. E assim, a confusão. Deus frustra, presta atenção,
dentro do contexto que eu estou falando, Deus espalhou o povo sobre a terra. O que estava em pauta? A rebeldia deles, queriam subordiná-los a um homem. E a subordinação é a um homem, Jesus. Mas eles estavam levando isso para um homem terreno. E não foi esse o ponto central. O ponto central era espalhá-los. Deus poderia fazer a torre cair, o Nimrod morrer, poderia fazer isso, mas Deus não fez. Porque não era esse o alvo. O alvo era espalhar. Tal como as línguas estranhas tiveram o objetivo missionário de espalhar os crentes sobre a terra. Os irmãos estão entendendo? É esse paralelo que eu estou usando no contexto. O contexto lá. Para que Deus dividiu as línguas? Para espalhar, porque eles não se entendiam. E foi o que aconteceu, é o contexto. O Nimrod queria ser adorado, é verdade. Mas não era só ele, tem tantos que quiseram ser adorados, como o faraó e tantos. Aliás, os imperadores eram adorados. Sobre até essa coisa, você falou que Deus dividiu para poder espalhá-los. Ao mesmo tempo, não seria também seria mais dificultoso a palavra? Se eu me pegar nesse histórico, eu vou perder tempo e eu vou me dedicar numa outra linha. A linha aqui é o espalhar. Eu poderia levar para esse lado e falar sobre o Messias, e falar sobre o Cristo que vem sobre a terra, o milênio, mas aí não, eu sairia do tema, entendeu? Por isso que eu não abordei isso. Eu estou abordando o que está dentro do nosso contexto aqui agora. Espalhar. Em cima da linguagem, você falou que é milagre uma pessoa que nunca falou inglês e ela... Bom, vamos supor, é o fenômeno. É espanhol. Aí ela nunca ouviu falar no inglês. Ela falou inglês naquele dia. E o inglês lá escutou. Estou dando exemplo aqui, tá? Isso é milagre. É claro que a pessoa não estudou, não sabia de nada. Aconteceu uma operação. Como acontece hoje. Agora a questão de... É milagre também alguém falar em língua estranha? Porque já que você está falando sobre o ponto de vista em ser milagre, uma pessoa falar no outro idioma, sem conhecimento... E uma pessoa falar em línguas estranhas, também seria um milagre? Tem a ver, porque não tem explicação. Humana, não. Alguém do nada falar algo sobrenatural, ela está dentro do escopo de milagre. Porque não tem explicação. Entendeu? Milagre. Como aconteceu na torre. Que também foi, que não tem explicação. Ninguém falava outro idioma. Em Atos, Deus cumpre Isaías 28:11, e coloca Israel em juízo, dando início ao tempo dos gentios, como está em Romanos 11, de 1 a 12. Quem for ler o texto vai perceber que Deus não rejeitou o povo de Israel para sempre. Deus o colocou por um tempo. O relógio de Deus, por um tempo, parou para que entrasse a plenitude dos gentios. Para aqueles que ainda insistem em tirar Israel das promessas, roubando as promessas feitas a Israel para si, por favor, sejam humildes. Enquanto Israel, até 14 de maio de 48, não voltava para sua terra, eles foram reescrever as profecias. E aí vem aquele negócio de confundir o Israel de Deus com Israel, amado. Mas Paulo rebenta essa pretensão em Romanos 11, ele diz: rejeitou Deus o seu povo? Ele, de maneira nenhuma, porque eu também sou judeu, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo para sempre. Aqui não é povo de Deus que ele está falando. A alusão direta é o povo de Israel. E você vai ver que na sequência da narrativa, até o versículo 12 pelo menos, ele vai nos chamar de zambujeiro bravo. E fomos enxertados em Israel na oliveira, a verdadeira. E não como é que é a oliveira brava que se fala, né? O zambujeiro. Ou seja, nós não éramos povo, ele nos fez povo através de Cristo. E a rejeição de Israel é a glorificação da igreja, quanto mais a sua admissão, o apóstolo Paulo diz. Portanto, o povo de Israel voltará a florescer como no passado. Mas para os inimigos de Israel, aqueles que aceitaram essa reinterpretação da Bíblia, roubaram o que era para Israel, eles roubaram para a igreja. De maneira que na ótica desses teólogos, eles só veem dois povos, gentios e igreja. Mas na ótica divina,
Depois de 14 de maio de 48, no voto na ONU, o voto Minerva, de Oswaldo Aranha, o Estado judeu voltou a florescer, cumprindo a profecia de Isaías, que diz: pode uma nação nascer num só dia? Israel nasceu no voto de Oswaldo Aranha, o brasileiro. Isso dá pontos para o Brasil. E aí Israel começa a existir. Quando Israel começa, eles querem dizer: não, Israel já foi rejeitado. Não foi não, amado. Não foi não. Tanto não foi que você vai ver o efeito da Guerra dos 6 Dias. Me diga que aquilo ali foi golpe de sorte. Porque ainda que Israel, irmãos, não esteja hoje espiritualmente existindo, a promessa existe, as promessas existem e vão se cumprir cabalmente em um milênio literal que nós defendemos e cremos. Não há espaço para uma outra interpretação. Eu sei que daqueles que querem transformar o milênio, e uma hora a gente vai falar só sobre o milênio, eu acredito no milênio simbólico. Nós não acreditamos porque não há como você apoiar esse tipo de visão. Então, não quer dizer que é desrespeito, não. É que nós não encontramos apoio para isso. Então, Deus não rejeitou o povo de Israel, e em Atos, Deus está dizendo, quando ele derrama o Espírito sobre toda a carne, e Pedro, na sua pregação, ele diz, isso aqui é o que disse o profeta Joel, olha mais adiante: os gentios começam a desfrutar da nova aliança, que será plena no reino milenial. Joel 2,28, ele diz que, será que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Mas em Atos 2,18, Pedro cita essa profecia dizendo, isso aqui é o que disse o profeta Joel, que nos últimos dias há de ser que derramarei do meu Espírito, Joel ele diz, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Mas em Atos 2,18, Pedro diz, do meu Espírito sobre toda a carne. Joel ele fala, o Espírito, artigo definido. Exatamente, o próprio Espírito, plenitude. Mas quando Pedro fala, ele diz, essa profecia é a profecia de Joel. Ele diz que derramaria do meu Espírito, ou seja, uma parte, não todo. Não é pleno. O derramamento que acontece em Atos não é completo. Por quê? Porque em Abacuque 2,14, ele diz que o Espírito do Senhor será derramado sobre toda a terra, tal como as águas cobrem o mar. Isso não aconteceu ainda. Para quem crê no milênio simbólico, me diga aí se o Espírito está derramado sobre toda a carne. Toda a terra tem conhecimento do Senhor? Não tem. Isaías 44:33. Leia. Derramarei água sobre o sedento. A questão, irmãos, do sobrenatural sobre o povo de Deus é um princípio divino. Eu espanto-me quando eu vejo o homem substituindo o doutorado humano em detrimento do doutorado divino. Quando eu vejo homens achando que sua sabedoria pode suplantar o sobrenatural. Admiro. Eu fico envergonhado, mas existe. Fala. 44:33 de Isaías. Não, é 44:33? 44:33. Vamos lá, meu filho. Eu tenho pressa, desculpa, senão eu vou adiantar aqui. Vamos lá. Eu estou com um pouco de pressa, porque é muita coisa para falar. Eu acho... 44:33 de Isaías. Tem 44:33. O que diz? Tem 44:3. O 44:3? O que diz? Fala. Porque derramarei água... Isso, pode ler. Eu errei aqui. Vai. Porque derramarei água sobre os sedentos e rios... vou ler direito. Porque derramarei água sobre o sedento e rios, sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Exatamente. Obrigado. Quando é assim, pode ler, que aí vai aparecer o conteúdo. Derramarei. Eu comecei citando o versículo. Tá aí, irmãos. Item de número 4. Então as profecias aqui dão conta de um derramamento cabal, completo, não uma parte. A dinâmica das línguas estranhas. E eu sei que vai haver, que existe, não é?
esses doutores, os irmãos, que são até irmãos sérios, só não entendo por quê, talvez, para defender um denominacionalismo barato, para manter uma tradição denominacional, eles atropelam essas verdades bíblicas e as desmerecem. A dinâmica das línguas estranhas. Primeiro, as línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo. As línguas estranhas. E muitos dizem, pentecostal, irmão, diz que falar língua estranha não é evidência do batismo. Que Jesus batiza independente disso. E eu até vou explicar depois o motivo. Atos 2:4 diz que ao vir o Espírito sobre eles, eles foram cheios e começaram a falar em outras línguas. Eles começaram a falar em outras línguas, irmão. O que era isso? A evidência. Posteriormente, em Atos 10, atenção, irmãos, 10:44, está escrito que o Espírito caiu sobre os que estavam na casa de Cornélio. E eles fizeram o quê? Ficaram calados? Diz que eles começaram a falar em outras línguas, a glorificar a Deus em línguas estranhas. É ou não é evidência? Isso vai acontecendo posteriormente. Como é que eu sabia que o Espírito Santo foi derramado? Você tem que impor as mãos para alguém receber o Espírito Santo, ou a pessoa aceita Jesus e pronto, e o Espírito Santo passa a morar neles? Ou você tem que impor a mão depois de eles serem crentes para eles receberem o Espírito Santo? Onde você vê isso nas igrejas que condenam a vigência dos dons em nossos dias? Você não vai encontrar, porque não existe. É o falar em línguas. Agora, uma nota explicativa. Não confundir 1 Coríntios 12:13. Não confundir. Leia para mim, por favor, 1 Coríntios 12:13. O objetivo de 1 Coríntios 12:13 é nos inserir no corpo místico de Cristo, que é a igreja. Esse é o objetivo, que nós chamamos de novo nascimento, de regeneração. Pode ler. 12:13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um Espírito. O mesmo Espírito. Isso aí é regeneração. É você ser mergulhado no corpo místico de Cristo, que é a igreja. Isso aí é quando você aceita a fé, aceita o Senhor como Salvador. Eles querem dizer que é um mesmo evento, para negar o quê? Revestimento de poder, em Lucas 24:49, que nós lemos. Então, não confundir com Lucas 24:49, Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo é para crente. Tá, irmãos? O inserir alguém no corpo de Cristo é novo nascimento, é salvação. Eles pegam e juntam tudo para negar o batismo com o Espírito Santo. O primeiro é realizado pelo Espírito Santo, que é o novo nascimento. E chamamos também de regeneração. O segundo é realizado por Jesus, Mateus 3:11. O que nós chamamos de revestimento de poder. Amém? Fala alguma coisa? Só houve um comentário do Max a respeito, que o Max é católico, né? E ele falou que acha um pouco estranho quando alguém fala normal e de repente a pessoa começa a falar numa língua estranha. E como é isso? Tipo, é diferente, né? Ô Max, falta você conhecer essa experiência do batismo com o Espírito Santo. Agora, quando a gente está falando para outra pessoa, a gente não fala língua estranha, porque a pessoa não vai entender. Certo? O dom profético da variedade das línguas. Dom profético. 1 Coríntios 14, pode deixar aberto aí, porque eu acho que eu vou ler bastante. 14:27 ao 31. A variedade de línguas, irmãos, tá? É um dom profético. Pode ler. Pode ler. Do 27 em diante? Versículo 27. Isso. E se alguém falar línguas estranhas, faça-se isso por 2, ou, quando muito, 3, e por sua vez.
e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E fale 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas, se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Sim. 31? Isso. Os irmãos entenderam? Quando Paulo fala na ordem do culto, de variedade de línguas, ele chama quem é usado em variedade de línguas de profeta. E ele diz que quem interpreta está na qualidade também de profeta. O ficar calado que ele diz não é para não falar mais nada, é para esperar o outro. Porque logo a seguir ele fala que o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Ele disse, todos podereis o quê? Profetizar. Variedade de línguas aqui é um dom, a semelhança do dom de profecia. A semelhança. E não a evidência do falar em línguas, que alguns pentecostais não sabem. Uma coisa é você falar línguas, outra coisa é o dom profético de falar variedade de línguas. 3. As línguas como oração. Não confunda com variedade de línguas. Não confunda com êxtase. Não confunda com euforia. Ou com a evidência do falar em línguas como prova do batismo. Por quê? O apóstolo Paulo, nós lemos aqui, fizemos a leitura. Está aberto em 1 Coríntios 14? Tá? Então lê os versículos 14 e 15, por favor. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. O 15 também? Uhum. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Exatamente. Os irmãos estão entendendo? Há algum tempo atrás, irmãos, eu fico assim, me deixa triste de ver crentes nos nossos dias com praticamente quase compreensão nula a respeito do batismo com o Espírito Santo, dos dons, das línguas. Nós criamos um grupo, Clamor da Noiva, e eu disse, para orar pela nação, pelos governantes, e eu disse que os irmãos deveriam orar em línguas. Então, de repente, um irmão mandou uma mensagem para mim dizendo, pastor, estou saindo do grupo, esse negócio de orar em línguas é coisa da carne, porque eu não posso orar em línguas, porque eu vou falar línguas da carne. Porque ele associa línguas estranhas à emoção. Língua estranha é um dom do Espírito. Está entendendo, irmãos? Então, alguém acha que porque ele estiver chorando e todo alegre, ele fala línguas, aí é do Espírito. Mas se ele orar em línguas, não é. Por isso, irmão, quando a gente pede para alguns pentecostais, irmão, vamos orar em língua, ele fica olhando para a cara da gente, como dizer, ficou doido? Para alguém que não é pentecostal, eu entendo, mas para nós, irmãos, que falta de conhecimento de Deus. Volto a repetir, evidência do falar em línguas é uma coisa, variedade de línguas é profético, é outra coisa. Orar em línguas, outra coisa. Cantar em línguas espirituais, outra coisa. Eu nem botei aqui, cântico espiritual, mas foi citado aqui no texto. Paulo está falando da ordem no culto. Em outra ocasião ele fala, quando vos reunis, tem profecia, tem doutrina, tem cânticos espirituais. Você está entendendo? Paulo diz, na reunião acontece esse negócio todo. Mas para quem não conhece, para mim não tem moral para falar, tá, irmãos? Eu não vejo com bons olhos antipentecostais querendo doutrinar sobre línguas. Porque para mim eu vejo que é um disparate. Não vejo com bons olhos. Você não entende, rapaz? Você não... É igual aquela história da laranja, né? O irmãozinho, simples.
Na época havia muitos debates contra o povo cristão, na roça, sei lá, aliás, em cidade do interior, e o irmão estava vindo com um saquinho. Antigamente vendia laranja naquelas redinhas. Acho que nem tem mais, né? E ele estava vindo com a faquinha, um canivetezinho, carregando aquela redinha, né? Cheia de laranja, tirou uma, descasca ela assim, fazendo aquela rodilha que fala, né? Para não cortar a casca, ele faz até embaixo, assim, fica aquela rodinha de casca. Cortou e estava chupando a laranja. E lá num palco, na praça, um camarada falando horrores contra os crentes. Que é loucura esse negócio de ser salvo, dizer que vai para o céu, e que já está salvo por Jesus, que ninguém tem certeza, e blá, 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 blá. De repente, alguém, cidade do interior, todo mundo se conhece, assim, aquele lá é crente. Aí ele disse, sobe aqui. Vem se defender. Aqui, estamos acusando você, vem aqui. Fez ele subir. Ele subiu com a laranja na mão, cortando e chupando a laranja. Com a redinha na mão. E ele, depois que ele falou tudo, cara, dizer que é salvo, rapaz, isso é mentira, isso é falácia, prova, e não sei o quê, e tal, e falando. Aí o irmão foi para frente do microfone e continuou chupando a laranja. O cara que estava com... Toda pessoa carnal, irmãos, ele grita como um louco para você não falar. Ele repete narrativas bem altas, que são bons para falar, péssimos para ouvir. E ele viu que o irmão não falava nada e estava chupando a laranja, ele disse, está vendo, quer ganhar tempo, porque ele é ignorante, ele não sabe o que ele defende. E aí o irmão acabou de chupar a laranja, deixando ele mais irritado ainda. E perguntou para ele assim, que gosto teve a laranja que eu chupei? Ela estava doce, estava azeda. Aí o cara deu uma gargalhada. Aí, ficou louco. Como é que ele tem coragem de mandar eu dizer para ele o valor da laranja, se está doce ou azeda, sendo que foi ele que chupou e não eu? Ele falou, exatamente, assim é o evangelho. Você não tem condição nenhuma de falar contra, você não provou. O cara desceu do palco, aí o irmão aproveitou para falar. Evangelho é para você provar, você não tem moral para falar, você não provou. Você tem moral para vir falar contra o evangelho, contra a salvação, você não sabe o que é isso. Você não sabe nem que feijão que se foi feijão que você comeu ontem, você comeu pão na hora de dormir. Não sabe, irmão, não sabe nem de onde veio, nem para onde vai, e fica falando pelos cotovelos. Tem moral para falar não, mano? Se você não provou essa bênção, fique quieto. É o mínimo que você faz. Então, dando sequência, as línguas como oração, quando nós estamos angustiados, tristes, já não tem mais palavra de oração. Aos que não são batizados, ore só com a mente, né? Senhor, tem misericórdia. Quem ora em línguas vai orar exatamente nesses limites. Eu já não tenho mais o que falar, então eu começo a orar em línguas. Pareço maluco, porque o meu cérebro fica, o que eu estou orando? Como disse Paulo, meu entendimento fica infrutífero, mas o meu espírito ora bem. Está entendendo? Isso é orar em línguas. Não, eu não estou sentindo alegria não, eu estou triste. É isso que alguns pentecostais não entendem. Estou orando na carne. Na carne é quando você está todo eufórico, alegre, porque o irmão foi punido, você queria que ele fosse punido, você faz a festa do feiticeiro. E falando em línguas ainda. Isso é carnal. Você está usando o dom num contexto errado. Não vê aqueles irmãos? Irmão, você que está assim, Deus vai te jogar no leito. Ele, glória, porque não é você que vai para o leito, né? É a felicidade do feiticeiro, ele quer a punição do outro. É carnal isso, amado, isso é carnal. Exatamente, quando você está orando em línguas, muitas vezes você está ali falando coisas incompreensíveis. A minha neta, uma delas, todas as duas, Deus pela glória dele, para a glória dele, já usou de maneira profética. Mas a Lavínia estava aqui, usou a Laurinha para orar, para falar, para profetizar, e duas mulheres que não podiam engravidar, engravidaram. Ela disse, tem um neném aí, engravidou. Duas, então mulheres, cuidado, se não quiser engravidar, sai de pé da Laura, porque ela vai profetizar e vai acontecer. A Lavínia aqui, eu estava com uma febre terrível. Lavínia, ela estava com 3 anos, nem tinha 3 anos, agora ela completou 3.
E ela estava aqui. Acabou o culto, ela pegou o microfone, vocês estão acostumados a ver lá na live. E ela pegou o microfone e começou a orar, mas não dava para entender o que ela estava falando. Ela eu falei, o que ela está orando? E aí ela termina fazendo assim, ó, Shai, Shai, Shai. E termina, resumindo, ela ora, fala amém. Irmãos, quando ela acabou de orar, a febre me deixou. Tenta explicar isso. Ela estava falando um negócio, não sei se era línguas, ela estava um negócio enrolado, que não dá para entender. Todo mundo rindo, filmando. E ela estava séria, ela não estava brincando, ela estava orando sério. Concentrada. 2 vezes ela apontou para a porta e depois falou 3 vezes, Shai, Shai, Shai. Amém. A gente vê que a criança pensa que está brincando, ela não estava brincando. Tanto que a febre, eu fui curado dali, eu fui para casa sem febre, no outro dia eu estava bom. Porque realmente eu estava naquela situação, eu estava aqui na live, mas teve um dia que eu ensinei sentado, porque eu não conseguia ficar em pé. Foi nesse dia, né? Para os irmãos terem uma ideia. Fui curado aqui na oração dela. As línguas como sinal para os que creem. Agora vai doer. Marcos 16, 17. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome, só vou citar essa parte. Falarão novas línguas. Tomando o contexto da Bíblia Sagrada e não fugindo da real hermenêutica, ou da verdadeira exegese, interpretação do texto comparado ao outro texto, Salomão diz em Eclesiastes, é a chave de Eclesiastes, não há nada novo debaixo do sol. Ou seja, nesse mundo não tem nada novo. Tudo é repetido. O que foi, o que é hoje já foi um dia. Certo? Com toda a tecnologia, com todo o avanço da ciência, ainda se vê pessoas batendo cabeça para explicar Stonehenge. Quem levou aquelas toneladas de pedra para aquela ilha que não tem pedra e que barco transportou pedras de 6 toneladas e fez aqueles desenhos? Até hoje, os sábios da nossa época não conseguem decifrar. Ninguém consegue entender praticamente a maior pirâmide do Egito, de 120 metros de altura, se não me foge a memória, quem botou aquelas pedras enormes lá em cima. Cada um inventa uma teoria, mas ninguém sabe. E o eixo dela, irmãos, para você colocar lá no esquadro e no prumo certinho, o eixo dela tinha que ser de cima. Que andaime era esse? Alinhado com o sol. Como que você explica isso? A engenharia de então. Até hoje, pessoas tentam decifrar a sabedoria dos astecas, dos maias, dos incas. Em Machu Picchu, tem desenhos que só podem ser vistos perfeitamente de forma aérea, com um helicóptero, avião. Os desenhos estão feitos no chão. Como fizeram sem ter alguma coisa aérea para fazer aqueles desenhos embaixo? Está aí, irmãos. Então, são coisas que fogem à nossa compreensão, certo? Jesus, ele diz no texto de Marcos que nós falaríamos novas línguas. E eu citei então Eclesiastes, onde ele diz que não há nada novo debaixo do sol. Ou seja, tem muita coisa avançada em nossos dias, mas tem coisa que a gente não descobriu ainda. Se não existe nada novo debaixo do céu, então que novo era esse que Jesus estava falando referente às línguas? Inimigos do Pentecostes, do derramamento de poder, da vigência dos dons em nossos dias, eles dizem que era novo para quem falava. Era novo para quem ouvia, era novo para quem aprendeu e falou pela primeira vez, então é novo. Essa interpretação é espúria e antibíblica, e isso é interpretação particular. O texto não diz isso. Agora, o que o texto diz no grego? Kainos, novo, no sentido de que não existiu antes, no sentido de que não é da terra, no sentido que vem de fora para cá. Kainos, novo nesse sentido, nunca visto, nunca falado, nunca aprendido antes, em lugar nenhum. Isso é novo. Então, língua estranha não é da terra, é do céu. E até onde eu sei, é para continuar. E a gente vai ver isso. Ficar de olho no horário para eu conseguir tentar falar tudo.
As línguas como sinal. Corrigindo distorções relativas às línguas estranhas. Quais são as distorções? Algumas já citei. Primeiro, as línguas, segundo eles, eram para evangelizar. Primeira mentira, primeira falácia, primeiro factoide. Atos 2:11 diz que eles se espantaram e disseram o quê? Eles estão dizendo que Jesus é o único caminho que leva para o céu. É isso? Não. Como os ouvimos falar das maravilhas de Deus na língua em que nós somos nascidos? Eles não estavam pregando, eles estavam glorificando a Deus. Não tem evangelismo. Atos 10:46, quando na casa de Cornélio eles falaram línguas, eles glorificavam a Deus em língua estranha, amado. Pregou para quem? Se Pedro já tinha pregado. Para quem que eles pregaram? Você está entendendo? Pedro tinha acabado de pregar, o Espírito Santo veio sobre eles e eles pregaram para quem? E outra, onde está escrito que os irmãos iam pregar com o intérprete? Onde? Isso é mentira. Que eles pregavam com alguém interpretando. Onde você já viu isso? Conversa mole, amado. Conversa para boi dormir, como diz o ditado. Então, a primeira falácia aqui cai por terra. Somos pentecostais até o tutano. É por isso que tem um amigo meu que veio fazer graça. Eu falei, qual é, rapaz? Sou falsificado. Eu, batizado com o Espírito Santo, fazendo graça. Eu falei, eu sou pentecostal até o tutano. Lembrando, irmãos, que a palavra pentecostal é só um prefixo. É porque essa bênção do batismo aconteceu no dia de Pentecostes. Só por isso. Não desmerece a doutrina. Item de número 2, corrigindo distorções, eles falaram dialetos. Eu já expliquei isso aqui. O milagre não acontece nos ouvidos dos ouvintes, mas acontece na boca dos falantes. Os ouvimos falar. Não ficamos sabendo que eles entenderam. Não. Os ouvintes não é nada disso. Isso pode acontecer? Pode, mas não é o que aconteceu. Entendeu? Milagre está na boca de quem fala, não no ouvido de quem ouve. Porque eles ouviram falar dialetos, língua conhecida. 3, outra distorção para ser corrigida. Não era capacidade para pregar em outros idiomas, como eu citei, kainos. Não era. Você não vai ver. 1 Coríntios 14... Deixa eu ler esses textos aqui para fundamentar o que estamos falando e corrigir essa distorção. Versículos 2, 4 e 19. 14, 2, 4 e depois 19. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Versículo 4. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Versículo 19. Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Os irmãos entenderam? Os irmãos entenderam? Essa fala de Paulo, o contexto da fala de Paulo é dentro do templo, não é na rua. Se você estiver falando em línguas, bota o intérprete do lado, para você falar e todo mundo entender. Não é contexto de pregação, isso é mentira. O contexto é dentro do templo. Quem que você quer enganar? Vocês não estão entendendo? Se eu disser, os judeus não usam a palavra Shalom, Adonai, como usava-se no passado, paz do Senhor. Eles usam a palavra Shalom hoje assim, tipo o italiano que fala tchau quando chega e tchau quando vai embora. O judeu, ele fala Shalom como olá, e quando ele vai embora, até logo, ele fala Shalom também. Então ele não tem uma conotação religiosa, espiritual para Shalom.
As igrejas pentecostais, como nós, ainda usamos como uma tradição, mas não radicalmente falando. Mas quando eu falo Shalom, eu sei o que eu estou falando, mas só que o judeu, quando fala de Deus, ele não fala Shalom Adonai, ele não usa o Adonai, ele fala Hashem. Hashem, entendeu? Ele evita de usar o Adonai. É normal que eles falem Hashem. Mas eu sei o que eu estou falando. Lembra da bênção sacerdotal que nós adotamos também? O hebraico, vocês já ouviram aí várias vezes falar, já devem ter até decorado. Lebareh Adonai berish nerecha yair Adonai panavelecha bechonecha sa Adonai panavelecha yaselecha shalom. Eu sei o que eu estou falando. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu sei o que eu estou falando. Eu falei no meu entendimento. Aquele hino, doy gracias a Deus, porque me quitou do meu sofrimento, ou Deus fuerte como Jeová, não há outro que eu conozca. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. É espanhol, eu sei o que eu estou falando. Jesus Christ is here. Preach to you the God's word. Jesus está aqui pregando a palavra, falando a palavra para você. Eu sei o que eu estou falando. I'm in the presence of the Lord. Eu estou na presença do Senhor. Eu sei o que eu estou falando. De repente, você, em um desses idiomas, você não sabe. Tá, um exemplo. Mas eu sei o que eu estou falando. O que Paulo está dizendo eu quero falar palavras no meu próprio entendimento. Quando eu falo um idioma desconhecido, mas que eu domino, eu sei o que eu estou falando. Eu estou falando no meu entendimento. Good morning, shalom. Buenos dias. O italiano falaria como? Buongiorno. Mas a gente sabe o que está falando. Está entendendo, irmãos? Agora, Paulo diz que quem fala em línguas, e aqui ele está falando glossa, é uma língua desconhecida. E Jesus diz que essa língua não é da terra. Eu não pesquisei sobre alguns estudiosos, senão citaria os nomes, que eles são peritos linguísticos. Fizeram a análise de algumas gravações de crentes pentecostais glorificando, orando em línguas. Eles disseram, são idiomas estruturados. A gente só não sabe de onde, mas é estruturado, uma linguagem estruturada. Não se está falando coisas loucas. Apesar dos judeus de então repetir a fala de Isaías 28, quando diz, esse povo está bêbado, está cheio de mosto. Porque quando alguém está falando língua estranha, realmente é loucura, até para a gente que fala. A gente não sabe o que está falando, só sabe que é uma língua estruturada. Mas a gente não sabe de onde vem, porque o nosso entendimento fica sem edificação. No Evangelho deve haver um equilíbrio entre o transcendental e o intelectual. Tem que haver esse equilíbrio. Razão, eu treino a minha mente, o meu entendimento para eu aprender e praticar. Mas tem que haver o sobrenatural, que alimenta o meu intelecto, que alimenta o meu comportamento, que é o que vem do Espírito, e passa pela alma e do meu entendimento e se manifesta no meu corpo. Basicamente é isso. Continuação. Língua estranha, irmãos, corrigindo as distorções, não é passiva de tradução, mas de revelação. Versículo 13 de 1 Coríntios 14. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Não é para estudar não, né? Não é para procurar o dicionário não. Porque eu já vi uns bocós procurando no dicionário o que significa alabaçai, remanto de não sei o que. Já uns malucos tentando traduzir. Tem doido para tudo nessa vida, né? Não, amado. Não é tradução, é revelação. Está entendendo? Por isso no culto Paulo coloca ordem. Ele não proíbe. Ele coloca a ordem. Vocês podem profetizar um após o outro, gente. Senão vocês ficam fazendo uma bagunça e ninguém entende nada. Só isso que Paulo diz. Sem nos esquecermos de uma fala de Paulo que diz, não apagueis o Espírito. Está entendendo? Se alguém quer que a igreja se transforme... Eu vi
Nilson do Amaral Fanini, que já dorme no Senhor, um pastor batista, ele falou uma coisa que dói aí, até no pessoal dele mesmo, mas foi contra o pessoal dele mesmo que ele falou. Ele disse assim: irmãos, eu estive pregando na Finlândia, e lá na Finlândia vocês sabem que é muito frio, a igreja era pequena, e os irmãos que estavam lá, eu vi, que coisa linda. Eles, para que os visitantes se sentissem melhor, saíram de dentro do templo e ficaram do lado de fora para que nós ficássemos aquecidos do lado de dentro. Sabe o que eu achei interessante? Que a igreja do Brasil, ela é muito diferente da igreja da Finlândia. Porque aqui no Brasil, o gelo está do lado de dentro. Lá na Finlândia, o gelo está do lado de fora, porque a igreja tem amor, é quente, é espiritual. Mas aqui no Brasil é o contrário. Ele, Fanini, há muitos anos atrás falou isso. Quem nunca ouviu o pastor Nilson do Amaral Fanini, você já ouviu, não já? Não é brincadeira, né? Batia mensagem no liquidificador. Pensa num homem que falava tranquilo, mas que profundidade que é isso. Fala sério, né? Fala sério. Corrigindo distorções, item 5. As línguas não cessaram. O versículo-chave que alguns costumam usar, depois eu leio esse. Mas o versículo é Atos 2:39, onde Pedro diz que a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão perto e a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E Atos 1:8 diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão testemunhas só em Jerusalém. Não. Jerusalém, Judeia, Samaria. Observa que vai saindo dos termos de Israel. E até os confins da terra. Essa promessa é para nós. Chegou aqui. Qual a promessa? Onde tem um monte de gente falando língua estranha. Onde tem um monte de gente profetizando. Item 6. As línguas não cessarão até Jesus voltar. Se eles gostam de citar 1 Coríntios 13, eu também. O versículo 10 diz: quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando vier o que é perfeito. Já veio o que é perfeito? Bom, até onde eu sei, não. Agora, só os intelectuais da nossa época são perfeitos, porque eles já vieram. Porque o que ele está dizendo aqui é que na vinda de Jesus, esses dons cessarão. Só isso, amado. Só vai cessar quando Jesus voltar. Então, que nós acordemos nessa escola bíblica para valorizarmos o que é verdadeiro. É muita pretensão, né? Eles estão se achando perfeitos, já vieram. Então não precisa mais. Ele já tem psicologia, psicanálise, tá? Já sabe tudo. Então, filosofia, faz aquela salada platônica com soteriologia, e aí o resultado é uma diarreia comportamental. Item 6. A importância das línguas estranhas em nossos dias. É a porta de entrada do sobrenatural na igreja. Porque a partir do... Parece assim, é uma bobeira. Para de falar línguas. Irmãos, eu disse e vou repetir. Um irmão, amigo nosso, ele me ligou pedindo que eu desse conselho. Eu falei aqui, vou repetir nessa live. Que o pastor dele queria ungí-lo a pastor. E ele é evangelista. Só que ele não é batizado com o Espírito Santo e ele perguntou o que eu achava. Ele queria o meu conselho. Eu disse: olha, rapaz, eu levei 12 anos para ser batizado com o Espírito Santo, porque Deus disse que só faria isso no tempo certo. Tem gente que leva mais tempo, levou 15 e outros mais. Eu falei: olha, para o ministério, irmãos, o problema é que hoje pastores desavisados estão ungindo homens ao ministério sem serem batizados com o Espírito Santo. Há uma campanha dos demônios para afastar, irmãos, o sobrenatural da igreja em nome, sabe? Em nome
de uma ortodoxia equivocada. Suposta ordem que rouba a Deus da igreja. Eles dão o nome de emoção. Como se a emoção fosse um empecilho, até porque adorar sem emoção não tem valor nenhum. Aleluia! Oh, glória! Deus é bom. Oh, como eu estou feliz. Perdeu o juízo? Perdeu capacidade de raciocinar? É muita palhaçada. Então aqueles caras engessados, sabe? Parecendo uma IA em forma humana. Dá para até ver o outro quando ia orar. Oremos. Nem ele se convence da baboseira que está orando. Nem ele. Então é uma coisa ridícula. Quer dizer que glorificar, adorar é só emocionalismo vazio. Só o que eles não sabem, que ser seco psiquicamente também é um deserto emocional. Assim como você tem aquelas correntezas derrubando tudo da emoção exagerada, a secura também é errada, irmãos, e é a emoção também. Ou então eles dizem que, como alguém repetia aquelas falas de faculdade metido a saber, você vive de experiência, seu negócio é experiência. Bom, pelo que eu sei, testemunha, nós somos, e testemunha é experiência. Pelo que eu sei, respirar é uma experiência. Pelo que eu sei, falar é uma experiência. Pelo que eu sei, olhar e pensar é uma experiência. Pelo que eu sei, existir é uma experiência. Está entendendo, irmão? Pessoas que estudam na faculdade. Deve ter sido a faculdade de burrologia, não é possível. Então a porta de entrada, irmãos, línguas estranhas. Por quê? A evidência do batismo com o Espírito Santo, o que eles negam. E aí roubam o sobrenatural da igreja. Transforma a igreja num punhado de gente engessada. Sabe? Robôs funcionais. 2. Vivenciando as maravilhas que marcaram gerações, patriarcas, até a ascensão da igreja. Me mostra nas escrituras, irmãos, se o sobrenatural é uma invenção nossa. Porque o sobrenatural está dentro dos patriarcas. Vamos pular um pouquinho para frente. O próprio Abraão. A mulher dele engravidou com 93 anos. Me diga que isso é normal. As mulheres das promessas que Deus fez eram estéreis. Me diga aí o que aconteceu nos dias de Noé, se fosse uma coisa natural, da lógica. Nem chovia na época. Olha depois um Josué fazendo o sol parar. Olha um Moisés bagunçando o Egito, botando ele de cabeça para baixo pelo poder de Deus. Olha o longo da história os profetas. Olha a vida de Elias, de Eliseu e tantos outros. Olha a história, amado. Finalmente a igreja entra cheia de poder e precisa sair vazia, em nome de um intelectualismo doente, mórbido, cheio de ateístas gospel. Meu Deus! E eu tenho que ver alguns que são antipentecostais, irmãos, tem que dar a mão à palmatória, porque eles também já expulsaram demônio. Prega contra. Mas quando o bicho embandeira, meu irmão, ou você vira do céu, ou você vira pro cão. E, meu filho, quer saber se um cara aprende a nadar fácil? Eu aprendi a nadar num acidente. A canoa que eu estava virou. E eu só escutei os moleques dizer, salve-se quem puder. Eu tinha 11 anos. E eu pensei, não estou a fim de morrer não. E aí eu aprendi a nadar. Os caras viraram, cada um foi para um lado e disse, salve-se quem puder. E eu não sabia nadar. Tu acha que eu ia ficar ali gritando socorro? Não. Eu copiei deles, eles estão batendo o braço, fazendo assim com a mão, eu fiz também, e fiquei em cima d'água, não afundei. Aí depois que, ao invés de eu sair da água, eu gostei da ideia e fiquei em volta do barco nadando. Mas eu aprendi num acidente. As pessoas contam uma história, é uma piada, né? Tal de, sei lá, Malazar, sei lá o nome. É uma piada, é só para descontrair. E ele disse que o pai dele, ele falou assim, poxa, meu pai caiu numa ramada de arranha-gato. Arranha-gato é um espinho, quem conhece? Tem um outro também, eu esqueci o nome, que é tiririca, mas tem um outro que corta demais. Mas eu acho que ele caiu no arranha-gato. O arranha-gato, a gente fala arranha-gato porque tipo um cipó, mas é cheio
igual uma unha de gato mesmo. E aí você gruda um e tira o outro, e aquilo, se você correr, você se rasga todo. E diz que o pai dele caiu lá no meio da ramada e não conseguia descer. Ninguém conseguia tirar o velho. Falei, como é que o velho vai morrer em cima? Ele falou, mas como eu amo meu pai, taquei fogo na floresta. O velho pulou. Aí não pula para ver. Ele, uma coisa ou outra, você sai, você morre. Ele pulou para o fio se ralar, ele pulou. Isso é porque ele amava o pai dele. Então, tem gente que só vai aprender, irmãos, na situação difícil. Me faz lembrar de Denzel Washington, naquele filme dele, Equalizer, o protetor, né? Equalizer. Onde ele está num trem e ele fala para o terrorista assim, para o extremista lá, ele fala assim, existem dores que machucam e tem outras que ensinam. Qual delas você quer? Entendeu? Tem dor que machuca, mas tem dor que ensina. Você quer qual? Entendeu? Eu prefiro a que ensina. Eu acho que o cara escolheu a que machuca, porque ele acabou morrendo lá. Enfim, bem bobinho, né? Então, irmãos, quero vivenciar as maravilhas do Senhor. Item 3. A manutenção do fogo aceso por Deus no passado e a apropriação do legado de poder espiritual dado aos santos. Ou seja, o que é importante? É importante a manutenção. Ao invés de começar a consagrar obreiros sem serem batizados com o Espírito Santo. Porque esse é um problema a longo prazo. Agora você consegue que ainda tem crentes batizados que falam línguas por tradição. Os crentes, eu tenho o desprazer de ouvir crente pentecostal dizer que revestimento de poder não é para os nossos dias. Por quê? Está envenenado com uma doutrina que expulsa o sobrenatural da igreja. Sim, própria da igreja de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Jesus está do lado de fora, enquanto lá dentro tem orquestras, tem vozes divididas, música maravilhosa, uma ortodoxia nossa, só que a ortopatia está jogada fora. Mas a ortodoxia está lá no topo, uma palavra bem concatenada, rebuscada, de uma doutrina rebuscada, obedecendo todas as pontuações, parece mais uma aula de português. Só tem um detalhezinho, Jesus não está lá dentro. Não que seja proibido estudar essas coisas. Mas o que eu quero dizer é que hoje estamos vivendo a igreja morna. Igreja morna é um equilíbrio entre o mundo e Deus. Eu adoro a Deus no templo, mas eu também adoro a carne na boate. Eu sirvo o Espírito de Deus na igreja, entre aspas, mas eu sirvo outro Espírito que está lá no mundo dizendo balança o traseirinho, balança a mão e vai até embaixo, mas eu sou crente. Igreja morna. Irmãos, evangelho é o que eu vi alguns DJs fazerem e eu aplaudo. Alguns funkeiros, eu acho que não sei, me corrijam. No altar, até aquele do Despacito, que eu esqueci o nome. Em cima do palanque, ele diz, eu estou me despedindo. Hoje é o último show. Outros fizeram a mesma coisa, porque agora eu sou de Jesus, eu vou cantar para ele. Meu irmão, o cara está no auge, é novo. E isso é conversão. Você larga tudo. Mas hoje, fulano é crente, né? Como é que é? Aquele tal de safadão. Nem sei como é que ele está agora. Mas o cara faz show e adora Jesus. E faz show e adora Jesus. Fala sério, irmão. Você está querendo ganhar os dois públicos. O meu você não ganha. Por quê? Porque evangelho, irmãos, é isso aqui, ó, é metanoia, ó. É mudança radical. Ou você é de um, ou você é do outro. Isso é evangelho. Agora, não aplauda pessoas que dizem, olha, agora eu sou de Jesus, que agora até pessoas que não servem a Jesus, falam de Jesus no púlpito, falam de Deus, esses aí eu até apoio. Os caras não são crentes, não revelam a fé, mas eles estão ali falando de Jesus, está correto, até porque a vida natural do ser humano depende de Deus. Está certo. Agora, eu sou cristão, eu obedeço a Bíblia e está vivendo em cima do muro, você é morno, e Jesus vomita os mornos. Ele diz, melhor que você fora frio, ou quente, mas é morno. Fala. Eu vi um testemunho, né? A pessoa só respondeu na rede social porque
ela mostra a vida dela no Brasil, a britânica. E a britânica disse assim, as perguntaram para ela, e aí, você é crente no Brasil? Você já é batizada? Ela respondeu, eu sou batizada já faz 1 ano, porque lá na Inglaterra, da onde eu vim, eu sempre fui ateísta, porque a sociedade britânica, onde eu morava, né, enfim, com exceção dos estrangeiros, a sociedade é ateísta. Por quê? Porque ser cristão na Inglaterra é motivo de zombaria. Então, por que é zombaria? Porque eles consideram a gente sem inteligência. Ser crente é ignorante. Ou seja, mas é só os cristãos. Você pode ser de qualquer outra religião. E não é perseguida. Aí, quando ela conheceu o evangelho no Brasil, ela amou o Brasil, mas aceitou Jesus e batizou. E de hoje diz a realidade dela, né? Amém. Então, para você ver que a inteligência, onde tem muitos também, as pessoas... Infelizmente é o que eu estou falando, irmãos. Confunde. Nosso povo conhece pouco, ou quase nada. Fala. O Elias falou assim, se a guerra é contra as potestades espirituais, por que estão fazendo marcha para Jesus só no carnaval? Se a guerra é contra as potestades, eles fazem marcha para Jesus só no carnaval. Não pode fazer em outra época? E que, na verdade, eu particularmente, eu não dou muito valor a essas manifestações de reúne um grupo e faz. Vamos comemorar dia X, dia A, B, C e D. Eu, particularmente, tradição. Isso vai de muita cidade, mas é um ajuntamento, tem lá o seu valor. Mas o bom é que você viva cada dia confrontando as trevas, porque o diabo atua todo dia. Não é um dia, ele não tem, hoje eu vou tentar, faz 1 ano que eu não te tento, vou te tentar hoje. É ruim, ele faz isso todo dia. As trevas vão atuar todo dia, o maligno vai atuar todo dia, e você vai deixar para fazer esse confronto uma vez na vida, uma na morte. Então, é estranho. Gente, eu estou no final, vocês estão querendo falar, mas é 11 horas. Esses crentes estão tudo assanhados aqui para falar. Ele falou assim, marcha para Jesus não é uma espécie de carnaval para o crente, para ele poder se extravasar e meio que uma memória referente a isso? Isso é muito relativo, irmãos. A gente tem que entender que há pessoas ali que estão indo por ir, assim como na igreja. Mas tem outras pessoas que elas são bem intencionadas. Essas reuniões acabam atraindo pessoas a prestar atenção no evangelho. Não deixa de ser um tipo de pregação. Fala. O rapaz fez um comentário interessante aqui. Segura aí. Magno Matos falou assim, os apóstolos fizeram marcha para Jesus diariamente. Essa marcha ela é constante para Jesus no trabalho, na rua. Eu sei que tem alguns caras no trabalho que adoram Jesus, irmãos. Que lindo. Jesus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. E o cara fala. A partir do momento que você fala para ele assim, o fulano aí ainda não se decidiu por Jesus, aí fica bravo. Eu tenho Jesus de quando eu nasci, aí vem aquelas falácias. Por que ele está nervoso? Era para ele ficar alegre. Já que ele quer Jesus, ele quer mesmo. Conversa, irmão. Tem gente que tem Jesus de boca para fora. Então, é bom que nós falemos. Os irmãos observam que a campanha contra cigarro fez com que você quase não vê gente fumando? Tem, mas como antigamente, eu entrava no ônibus, irmão, com a Bíblia, o terno e gravata. Chegava em casa com o meu terno, cabelo, tudo fedendo fumaça de cigarro. Pessoas fumavam dentro do ônibus. Hoje você vê uma pessoa fumando, e lá do lado de fora do estabelecimento com a mão assim, para a fumaça não entrar. É um ou outro. Não é aquele nível elevado que tinha há uns 20 anos ou 30 anos atrás. Mudou muito. Um dia um cara dentro do ônibus, eu vindo do culto, ele olhou para mim, para me provocar, ele puxou bastante fumaça e fez assim na minha cara, para me provocar, para arrumar confusão. Entendeu? Eu simplesmente soprei a fumaça de volta e fiquei na minha. Mas ele fez para me provocar. Como se o problema fosse meu, o problema é dele.
O chaminé é ele, não eu. Ele que nasceu para ser chaminé, por isso que tem um buraco aqui, não sei porque ele nasceu para cima, para sair a fumaça. Eu não tenho nada com isso. Mas ele fez isso para provocar. Sem miolo. Para a gente encerrar, um alerta à igreja odierna, a igreja de hoje. Não expulse o sobrenatural. Capacitação humana. Não estabelece pastores no organismo, mas no sistema. Quem dá pastores é Deus, Efésios 4:11. Pastores não nascem na faculdade. Eles vão lá porque são pastores. Você não fabrica pastores. Esse pastor aqui é muito preparado. O quê? Para o sistema. Não confundam as línguas com emoção. Não tem nada a ver com emoção. Não sejamos levados a usarmos os exageros humanos no uso dos dons para rejeitarmos a seriedade da doutrina da vigência dos dons espirituais. Vergonhosamente, alguns pastores até sérios em outras áreas têm o hábito de pegar exageros pentecostais e usam para combater os dons espirituais. Leviandade. Com todo respeito, vocês estão sendo levianos. Para com isso. Se você não tem experiência, entrega na mão de Deus e descansa. E eu conheço quem tem e luta contra. Tem conhecimento, é batizado com o Espírito Santo e prega contra, um baita do hipócrita. Tamanho família, né? De pé, por favor. Desculpa aqui alguns irmãos que interessados em falar, mas só que eu estava correndo por causa do horário. À noite estaremos juntos. Ore para que possamos ter uma palavra de reflexão. É cansativo porque eu falo no clínica de manhã, 8h30, e depois eu falo na escola, e à noite. Então vai aí mais de 3 horas falando, ou 3 horas falando direto. Isso porque nós estamos nos adaptando. É cansativo. Deus amado, em o nome santo de Jesus, oramos agradecidos pela tua palavra, nos estendemos para falar sobre um tema tão relevante e de despertamento para a igreja dos nossos dias. Que o Senhor, Pai, incendeie os corações com a chama do avivamento e nos leve a deixar de lado as picuinhas humanas, os feitiços humanos, a deixarmos a sabedoria exacerbada dos homens de lado, para nos atrelarmos às verdades divinas. Nos dê uma tarde de bênção, nos dirija na tua presença, nos guarde sob o sangue do Senhor e nos proteja de todo o mal, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Terminado em nome de Jesus.